Capítulo 20. Uma escolha. Você não deve falar, disse Rosil a Ninaeve. A mulher esguia e de pescoço longo usava um vestido laranja com listras amarelas. Pelo menos, fale apenas quando lhe dirigirem a palavra. Você conhece a cerimônia? Ninaeve assentiu, com o coração batendo traiçoeiramente enquanto caminhavam para as profundezas da Torre Branca, semelhantes a uma masmorra. Rosil era nova mestra das noviças, e por coincidência, membro da Aja Amarela. Excelente, excelente, disse Rosil. Posso sugerir que você mova o anel para o terceiro dedo da sua mão esquerda. Você pode sugerir, disse Ninaeve, mas não moveu o anel. Ela havia sido chamada de Aes Sedai. Ela não cederia nesse ponto. Rosil franziu os lábios, mas não disse mais nada. A mulher demonstrara uma gentileza notável por Ninaeve durante seu curto período na Torre Branca, o que fora um alívio. Ninaeve passará a esperar que todas as irmãs amarelas a olhassem com desdém, ou pelo menos indiferença. Elas a achavam talentosa, e muitas insistiam em ser treinadas por ela. Mas não a consideravam uma delas. Ainda não. Aquela mulher era diferente, e ser um fardo em sua sandália não era uma boa retribuição. É importante para mim, Rosil, explicou Ninaeve, que eu não dê nenhum sinal de desrespeito a Mirlin. Ela me nomeou Aes Sedai. Agir como se eu fosse meramente aceita seria minar suas palavras. Este teste é importante. Quando a Mirlin me criou, ela nunca disse que eu não precisava ser testada. Mas eu sou Aes Sedai. Rosil inclinou a cabeça e assentiu. Sim. Entendo. Você está certa. Ninaeve parou no corredor escuro. Quero agradecer a você e aos outros que me acolheram nestes últimos dias, Nieri e Meramor. Eu não imaginava que seria aceita aqui entre vocês. Há quem resista à mudança, querida, disse Rosil. Sempre será assim. Mas suas novas tranças são impressionantes. Mais importante, são eficazes. Isso lhe rende uma recepção calorosa da minha parte. Ninaeve sorriu. Agora, disse Rosil, levantando um dedo. Você pode ser uma Aes Sedai aos olhos da Mirlin e da Torre, mas a tradição ainda se mantém. Sem falar durante o resto da cerimônia, por favor. A mulher esguia continuou na frente. Ninaeve a seguiu, contendo-se para não responder. Ela não se deixaria dominar pelo nervosismo. Eles se aprofundavam na torre e, apesar de sua determinação em manter a calma, ela se sentia cada vez mais nervosa. Ela era uma Aes Sedai e passaria naquele teste. Ela havia dominado-a sem tramas. Não precisava se preocupar. Exceto que algumas mulheres nunca retornaram do teste. Essas adegas tinham uma beleza grandiosa. O piso de pedra lisa era nivelado com cuidado. Lâmpadas ardiam no alto das paredes. Provavelmente, aquelas precisaram de uma irmã ou de uma seita para acendê-las com poder único. Poucas pessoas desciam ali, e a maioria dos cômodos era usada para armazenamento. Parecia um desperdício para ela dedicar tanto cuidado a um lugar raramente visitado. Por fim, chegaram a um par de portas tão grandes que Rosil teve que usar o poder único para abri-las. É uma indicação, pensou Ninaeve, cruzando os braços. Os corredores abobadados, a porta enorme. Isso está ali para mostrar à seita a importância do que estão prestes a fazer. As enormes portas, semelhantes a portões, se abriram, e Ninaeve se obrigou a controlar o nervosismo. A última batalha se aproximava. Ela passaria naquele teste. Tinha um trabalho importante para fazer. Com a cabeça erguida, ela entrou na câmara. Era abobadada, com candeeiros de pé em todo o perímetro. Um grande terangreal dominava o centro. Era oval, estreito na parte superior e inferior, e não tinha suporte. Muitos terangreal pareciam comuns. Não era o caso aqui. Este oval era obviamente algo criado pelo poder único. Era feito de metal, mas a luz mudava de cor ao refletir nas faces prateadas, fazendo com que a coisa parecesse brilhar e se mover. Presente, disse Rosil formalmente. Havia outras Aes Sedai na sala. Uma de cada Aja, incluindo, infelizmente, a vermelha. Eram todas votantes, uma raridade, talvez devido à notoriedade de Niaeve na torre. Saerin da marrom, e o Kiri da cinza, Barazine da vermelha. Notavelmente, Romanda da amarela estava lá. Ela insistira em participar. Ela tinha sido dura com Ninaeve até então. A própria Egwene tinha vindo. Uma a mais do que o normal, e a Mirlin também. Ninaeve encontrou os olhos da Mirlin, e Egwene assentiu. Ao contrário do teste para ser elevada à seita, que era feito inteiramente pelo terangreal, o teste dele envolvia as irmãs trabalhando ativamente para fazer Ninaeve provar a si mesma.
E Egwene estaria entre as mais severas. Para mostrar que ela estava certa em criar Nynaeve. Você veio na ignorância, Nynaeve Almeara, disse Rosil. Como você vai partir? Com conhecimento de mim mesma, disse Nynaeve. Por que motivo você foi chamado aqui? Para ser julgado. Por que razão você deveria ser julgada? Para mostrar que sou digna, disse Nynaeve. Várias mulheres franziram a testa, incluindo Egwene. Aquelas não eram as palavras certas. Nynaeve deveria ter dito que queria descobrir se era digna ou não. Mas ela já era uma Aes Sedai, então, por definição, era digna. Ela só precisava provar isso para as outras. Rosil hesitou, mas continuou. E, de que você seria considerada digna? Para usar o chale que me foi dado, diz mais e Nynaeve. Ela não disse isso por arrogância. Mais uma vez, ela simplesmente declarou a verdade, como havia. Egwene a havia criado. Ela já usava o chale. Por que fingir que não? Este teste foi aplicado vestida com a luz. Ela começou a tirar o vestido. Eu te instruirei, disse Rosil. Você verá esta placa no chão. Ela ergueu os dedos, formando tramas que formavam um símbolo brilhante no ar. Uma estrela de 6 pontas, 2 triângulos sobrepostos. Saerin abraçou a fonte e teceu uma trama de espírito. Nynaeve suprimiu o desejo de abraçar a fonte ela mesma. Só mais um pouquinho, pensou ela. E então ninguém poderá duvidar de mim. Saerin a tocou com a trama do espírito. Lembre-se do que deve ser lembrado, murmurou ela. Aquela trama tinha algo a ver com memória. Qual era o seu propósito? A estrela de 6 pontas pairava na visão de Nynaeve. Quando virem esse sinal, vão até ele imediatamente, disse Rosil. Vão em ritmo constante, sem pressa nem hesitação. Somente quando o alcançarem, poderão abraçar a fonte. A tecelagem necessária deve começar imediatamente, e vocês não podem deixar esse sinal até que esteja concluído. Lembre-se do que deve ser lembrado, disse Saerin novamente. Quando a trama estiver completa, disse Rosil, você verá aquela placa novamente, marcando o caminho que você deve seguir, novamente em um ritmo constante, sem hesitação. Lembre-se do que deve ser lembrado. 100 vezes você tecerá, na ordem que lhe foi dada, em perfeita compostura. Lembre-se do que deve ser lembrado, disse Saerin uma última vez. Nynaeve sentiu a trama do espírito se instalar nela. Era como uma cura. Ela tirou o vestido e se trocou enquanto as outras irmãs se ajoelhavam ao lado do terangreal, realizando complexas tramas de todos os 5 poderes. Elas o faziam brilhar intensamente, as cores em sua superfície se transformando e se transformando. Rosil pigarreou e Nynaeve corou, entregando-lhe a pilha de vestes. Em seguida, tirou seu anel da grande serpente e o colocou em cima, seguido pelo anel de lã, que ela normalmente usava no pescoço. Rosil pegou as roupas. As outras irmãs estavam completamente absortas em seu trabalho. O terangreal começou a brilhar com um branco puro no centro, depois começou a girar lentamente, rangendo contra a pedra. Nynaeve respirou fundo e avançou. Parou diante do terangreal, atravessou-o e onde estava? Nynaeve franziu a testa. Aquilo não parecia os 2 rios. Ela estava em uma vila feita de cabanas. Ondas batiam contra uma praia arenosa à sua esquerda, e a vila subia uma encosta em direção a uma plataforma rochosa à sua direita. Uma montanha distante se erguia acima. Uma espécie de ilha. O ar era úmido, a brisa calma. As pessoas caminhavam entre as cabanas, chamando umas às outras com bom humor. Algumas pararam para encará-la. Ela olhou para si mesma, percebendo pela primeira vez que estava nua. Corou furiosamente. Quem havia pegado suas roupas? Quando encontrasse o responsável, trocaria de roupa com tanta força que ele não conseguiria ficar sentado por semanas. Um hobby estava pendurado em um varal próximo. Ela se obrigou a manter a calma enquanto se aproximava e o puxava. Encontraria o dono e o pagaria. Não conseguia andar por aí sem um ponto. Vestiu o hobby pela cabeça. O chão tremeu de repente. As ondas suaves ficaram mais altas, quebrando contra a praia. Nynaeve ofegou, apoiando-se no varal. Lá em cima, a montanha começou a cuspir fumaça e cinzas. Nynaeve agarrou-se ao poste enquanto a plataforma rochosa próxima começava a se desfazer, com pedras caindo ladeira abaixo. As pessoas gritavam. Ela precisava fazer alguma coisa. Ao olhar ao redor, viu uma estrela de 6 pontas esculpida no chão. Queria correr, mas sabia que precisava andar com cuidado. Manter a calma era difícil.
Enquanto caminhava, seu coração palpitava de medo. Ela seria esmagada. Alcançou o padrão de estrelas no momento em que uma grande chuva de pedras veio em sua direção, destruindo cabanas. Apesar do medo, Ninaeve rapidamente formou a trama correta, uma trama de ar que formava uma parede. Ela a colocou à sua frente, e as pedras bateram no ar, forçadas a recuar. Havia pessoas feridas na aldeia. Ela se virou para ajudar, mas, ao fazê-lo, viu a mesma estrela de 6 pontas, tecida em juncos e pendurada na porta de uma cabana próxima. Ela hesitou. Ela não podia falhar. Caminhou até a cabana e passou pela porta. Então ela congelou. O que ela estava fazendo naquela caverna escura e fria? E por que ela estava usando aquele manto de fibras grossas e ásperas? Ela havia completado a primeira das 100 tramas. Sabia disso, mas nada mais. Franzindo a testa, caminhou pela caverna. A luz brilhava através das rachaduras no teto, e ela viu uma poça maior de luz à frente. A saída. Ela saiu da caverna e descobriu que estava no deserto. Levantou a mão para proteger os olhos da luz forte do sol. Não havia vivalma à vista. Ela seguiu em frente, com os pés esmagando ervas daninhas e escaldados por pedras em brasa. O calor era insuportável. Logo, cada passo era exaustivo. Felizmente, havia algumas ruínas à sua frente. Sombra! Ela queria correr, mas precisava manter a calma. Caminhou até as pedras e seus pés pisaram na rocha sombreada por uma parede quebrada. Era tão fresco que ela suspirou de alívio. Um padrão de tijolos jazia ali perto, no chão, e eles formavam uma estrela de 6 pontas. Infelizmente, a estrela estava novamente exposta à luz do sol. Ela relutantemente saiu da sombra e caminhou em direção ao padrão. Tambores soavam ao longe. Ninaeve girou. Criaturas repugnantes de pelo marrom começaram a escalar uma colina próxima, carregando machados que pingavam sangue vermelho. Os Trollocs lhe pareciam estranhos. Ela já os vira antes, embora não se lembrasse de onde. Estes eram diferentes. Uma nova raça, talvez? Com pelo mais espesso e olhos escondidos nos recessos do rosto. Ninaeve acelerou o passo, mas não começou a correr. Era importante mantê-la calma. Isso era completamente estúpido. Porque ela precisaria, ou desejaria, se conter para não correr quando havia Trollocs por perto. Se ela morresse por não querer apressar o passo, a culpa seria dela. Mantenha a compostura. Não se mova rápido demais. Ela manteve o ritmo constante, alcançando a estrela de 6 pontas enquanto os Trollocs se aproximavam. Começou a tecer a trama que precisava fazer e cortou um fio de fogo. Enviou uma enorme rajada de calor para longe de si, queimando a fera mais próxima até reduzi-la a cinzas. Com a mandíbula cerrada contra o medo, ela criou o restante da trama necessária. Dividiu as tramas meia dúzia de vezes e terminou a peça complicada em poucos instantes. Ela o colocou no lugar e assentiu. Pronto! Outros Trollocs estavam chegando e ela os queimou com um aceno de mão. A estrela de 6 pontas estava esculpida na lateral de um arco de pedra. Ela caminhou em sua direção, tentando não olhar nervosamente por cima do ombro. Mais Trollocs estavam chegando. Mais do que ela poderia matar. Ela alcançou o arco e atravessou. Ninaeve terminou a 47ª trama, o que provocou o som de sinos no ar. Ela estava exausta. Ela teve que fazer essa trama em pé no topo de uma torre impossivelmente estreita, a centenas de metros de altura. O vento a fustigava, ameaçando libertá-la. Um arco surgiu abaixo, no ar escuro da noite. Parecia brotar da lateral do pilar, uns 3 metros abaixo dela, paralela ao chão, com a abertura voltada para o céu. Nele, estava a estrela de 6 pontas. Rangendo os dentes, ela pulou da torre e caiu através do arco. Ela caiu em uma poça. Suas roupas tinham sumido. O que tinha acontecido com elas? Ela se levantou, rosnando para si mesma. Estava com raiva. Não sabia por quê, mas alguém tinha feito alguma coisa com ela. Ela estava tão cansada. A culpa era deles, quem quer que fossem. Ao se concentrar nesse pensamento, tudo ficou mais claro para ela. Não conseguia se lembrar do que tinham feito, mas a culpa era deles. Ela tinha cortes nos 2 braços. Teria sido chicoteada. Os cortes doíam muito. Encharcada, ela olhou ao redor. Já havia completado 47 das 100 tramas. Ela sabia disso, mas nada mais. Além do fato de que alguém queria muito que ela falhasse. Ela não ia deixá-los vencer. Saiu da poça, determinada a se acalmar, e encontrou algumas roupas por perto.
Eram de cores berrantes, rosa-choque e amarelo com uma generosa porção de vermelho. Parecia um insulto. Ela as vestiu mesmo assim. Ela caminhou por uma trilha no pântano, contornando buracos e poças de água parada, até encontrar uma estrela de 6 pontas desenhada na lama. Começou a próxima tecelagem, que faria uma estrela azul flamejante disparar no ar. Algo mordeu seu pescoço. Ela deu um tapa na mão, matando um borrachudo. Bem, não era surpresa que ela encontrasse moscas naquele pântano úmido. Ela ficaria feliz em outra picada em seu braço. Ela deu um tapa. O próprio ar começou a zumbir, moscas unindo ao seu redor. Ninaeve cerrou os dentes, continuando a tecer. Mais e mais picadas formigavam em seus braços. Ela não conseguia matar todas. Conseguiria se livrar das moscas com uma tecelagem. Ela começou uma tecelagem de ar para criar uma brisa ao seu redor, mas foi interrompida ao ouvir gritos. Era fraco, acima do zumbido das moscas, mas parecia uma criança presa no pântano. Ninaeve deu um passo em direção aos sons e abriu a boca para chamar, mas borrachudos invadiram sua boca, sufocando-a. Eles atingiram seus olhos, e ela teve que fechá-los com força. Aquele zumbido, os gritos, as mordidas, leves, estavam na garganta dela, nos pulmões. Termine a trama. Você precisa terminar a trama. Ela continuou, de alguma forma, apesar da dor. O som dos insetos era tão alto que ela mal conseguia ouvir o zumbido da estrela flamejante enquanto ela explodia no ar. Ela rapidamente teceu uma trama para afastar as moscas, e assim que o fez, olhou ao redor. Tossiu e tremeu. Podia sentir as moscas grudando na parte interna da garganta. Não viu nenhuma criança em perigo. Teria sido um truque dos seus ouvidos? Ela viu outra estrela de 6 pontas, acima de uma porta esculpida em uma árvore. Caminhou em direção a ela enquanto as moscas zumbiam ao seu redor novamente. Calma. Precisava ficar calma. Por quê? Não fazia sentido. Ela fez isso mesmo assim, caminhando de olhos fechados enquanto as moscas a enxameavam. Estendeu a mão, tateou em busca da porta e a abriu. Passou por ela. Ela parou dentro do prédio, perguntando-se por que tossia tanto. Estaria doente. Encostou-se à parede, exausta e irritada. Suas pernas estavam cobertas de arranhões e seus braços coçavam com algum tipo de picada de inseto. Ela gemeu, olhando para suas roupas berrantes. O que a levaria a usar vermelho, amarelo e rosa juntos? Ela se levantou com um suspiro e continuou pelo corredor instável. As tábuas que compunham o piso tilintavam enquanto ela caminhava, e o gesso das paredes estava quebrado e esfarelando. Ela chegou a uma porta e espiou. O pequeno quarto continha 4 pequenas camas de latão. Os colchões tinham palha aparecendo pelas costuras. Em cada cama, havia uma criança pequena agarrada a um cobertor surrado. 2 delas tossiam, e todas as 4 pareciam pálidas e doentes. Ninaeve ofegou, entrando apressada no quarto. Ajoelhou-se ao lado da primeira criança, um menino de talvez 4 anos. Examinou seus olhos, e em seguida, pediu-lhe para tossir enquanto auscultava seu peito. Ele estava com um enjoo crescente. Quem está cuidando de você? Perguntou Ninaeve. A senhora Mala administra o orfanato, disse a criança com a voz fraca. Faz muito tempo que não a vemos. Por favor, disse uma jovem da cama ao lado. Ela tinha olhos vermelhos, a pele tão pálida que era praticamente branca. Um pouco de água. Pode me dar um pouco de água? Ela tremeu. As outras 2 choravam. Sons lamentáveis e fracos. Luz. Não havia uma única janela no quarto, e Ninaeve viu baratas correndo para debaixo das camas. Quem deixaria crianças nessas condições? Essa ggh, disse ela. Estou aqui agora. Vou cuidar de você. Ela precisaria canalizar para curá-los. Então, não, ela pensou. Não posso fazer isso. Não posso canalizar até chegar à estrela. Ela então preparava poções. Onde estava sua bolsa de ervas? Ela olhou ao redor do quarto, procurando uma fonte de água. Ela congelou. Havia outro cômodo do outro lado do corredor. Será que já tinha estado lá antes? Um tapete no chão ostentava o símbolo da estrela de 6 pontas. Ela se levantou. As crianças choramingaram. Eu voltarei, disse Ninaeve, caminhando em direção àquela sala. Cada passo lhe dava um aperto no coração. Ela os estava abandonando. Mas não, ela estava apenas entrando na sala ao lado. Não estava. Ela alcançou o tapete e começou a tecer. Só uma tecelagem rápida,
E aí sim poderia ajudar. Ela se viu chorando enquanto trabalhava. Já estive aqui antes, pensou ela. Ou em um lugar parecido. Em uma situação como esta. Ela se sentia cada vez mais irritada. Como poderia canalizar a mensagem com aquelas crianças chamando por ela? Elas estavam morrendo. Ela completou a trama e observou-a soltar jatos de ar, agitando seu vestido. Ela estendeu a mão para a trança e a segurou quando uma porta apareceu na lateral do quarto. Uma pequena janela de vidro estava embutida no topo, exibindo a estrela de 6 pontas. Ela teve que continuar. Ouviu as crianças chorando. Com lágrimas nos olhos, o coração partido, ela caminhou até a porta. A situação piorou. Ela deixou pessoas serem afogadas, decapitadas e enterradas vivas. Uma das piores foi quando ela teve que formar uma trama enquanto os aldeões eram consumidos por aranhas enormes com pelos vermelhos brilhantes e olhos cristalinos. Ela odiava aranhas. Às vezes, ela parecia nua. Isso parou de incomodá-la. Embora não conseguisse se lembrar de nada específico além do número da trama em que estava, ela entendia, de alguma forma, que a nudez não era nada comparada aos terrores que vira. Ela cambaleou por um arco de pedra, as lembranças de uma casa em chamas desaparecendo de sua mente. Esta era a 81ª trama. Ela se lembrava disso. Disso e de sua fúria. Ela usava um vestido chamuscado de pano de saco. Como o queimara. Ficou em pé, ereta, segurando a cabeça, os braços latejando, as costas doendo, as pernas e os dedos dos pés com cortes e arranhões. Ela estava em Two Rivers. Só que não era Two Rivers. Não como ela se lembrava. Alguns prédios ardiam, ainda queimando. Eles estão vindo de novo, gritou uma voz. Mestre Alveri. Porque ele estava segurando uma espada. Pessoas que ela conhecia, pessoas queridas para ela. Perrin, Mestre Alveri, Senhora Aldonel, Aeri Boteger, estavam ao lado de um muro baixo, todos segurando armas. Alguns acenaram para ela. Nina Eve, gritou Perrin. Cria das sombras. Precisamos da sua ajuda. Sombras enormes se moviam do outro lado da muralha. Crias das sombras de tamanho terrível, não Trollocs, mas algo muito pior. Ela ouvia rugidos. Ela precisava ajudar. Ela se moveu em direção a Perrin, mas congelou ao ver, do outro lado do Green, na direção oposta, uma estrela de 6 pontas pintada na encosta de uma colina. Nina Eve. Perrin parecia desesperado. Começou a atacar algo que se estendia por cima do muro, tentáculos negros como a meia-noite. Perrin os golpeou com o machado enquanto um deles agarrava Aeri e o puxava, gritando, para a escuridão. Nina Eve começou a caminhar em direção à estrela. Calma. Meditada. Isso era estúpido. Uma Aes Sedai precisava manter a calma. Ela sabia disso. Mas uma Aes Sedai também precisava ser capaz de agir, de fazer o que fosse necessário para ajudar aqueles que precisavam. Não importava o quanto isso lhe custasse pessoalmente. Essas pessoas precisavam dela. Então ela começou a correr. Mesmo isso não parecia suficiente. Ela correu para chegar à estrela, mas ainda assim deixou pessoas que amava lutando sozinhas. Ela sabia que não poderia canalizar até chegar à estrela de 6 pontas. Isso não fazia o menor sentido. Os engendros das sombras estavam atacando. Ela precisava canalizar. Ela abraçou a fonte, e algo pareceu tentar detê-la. Algo como um escudo. Ela o empurrou com dificuldade e o poder a inundou. Ela começou a atirar fogo no monstro, queimando um tentáculo enquanto ele tentava agarrar Perrin. Nina Eve continuou atirando fogo até alcançar a estrela de 6 pontas. Lá, ela teceu a 81ª trama, que criou 3 anéis de fogo no ar. Ela trabalhou furiosamente, atacando ao mesmo tempo. Ela não sabia o objetivo de criar aquela trama, mas sabia que precisava terminá-la. Então, ela aumentou a força da trama, tornando os anéis em chamas extremamente grandes. Então, ela começou a arremessá-los contra as criaturas. Enormes halos de chamas atingiram as coisas sombrias, matando-as. Havia uma estrela de 6 pontas no telhado da estalagem do Mestre Alveri. Teria sido queimada ali? Nina Eve a ignorou, extravasando sua raiva nas criaturas com tentáculos. Não. Isso é importante. Mais importante que os 2 rios. Preciso continuar. Sentindo-se uma completa covarde, mas sabendo que era a coisa certa a fazer, ela correu para a pousada e passou pela porta. Nina Eve estava chorando no chão ao lado de um arco quebrado. Ela estava na última das 100 tramas. Mal conseguia se mexer.
Seu rosto estava coberto de lágrimas. Ela tinha memórias vazias de fugir de batalhas, de deixar crianças morrerem, de nunca conseguir fazer o suficiente. Seu ombro sangrava. Uma mordida de lobo. Suas pernas estavam esfoladas, como se ela tivesse caminhado por um longo trecho de tons. Por todo o corpo havia queimaduras e bolhas. Ela estava nua. Ela se levantou sobre os joelhos, que estavam ralados e sangrando. Sua trança terminava em um toco fumegante cerca de um palmo abaixo dos ombros. Ela vomitou para o lado, tremendo. Tão doente, tão fraca. Como ela poderia continuar? Não. Eles não vão me bater. Ela se levantou lentamente. Estava em um cômodo pequeno, com a luz forte do sol penetrando pelas frestas entre as tábuas da parede. Um embrulho de pano branco estava no chão. Ela o pegou e o desdobrou. Era um vestido branco com as cores dos ajas listradas na barra. A vestimenta de uma seita na Torre Branca. Ela o largou. Eu sou uma Aes Sedai, disse ela, passando por cima do Robb e abrindo a porta. Melhor ir nua do que ceder àquela mentira. Do lado de fora da porta, ela encontrou outro vestido, desta vez amarelo. Era mais apropriado. Ela se permitiu um tempo para vesti-lo, embora não conseguisse parar de tremer, e seus dedos estivessem tão cansados que ela mal conseguia fazê-los funcionar. Seu sangue manchava o tecido. Vestida, ela inspecionou os arredores. Estava em uma encosta na praga, o chão coberto de ervas daninhas com as marcas escuras características. Porque havia um barraco na praga, e porque ela estivera lá dentro. Ela se sentia tão cansada. Queria voltar para o barraco e dormir. Não. Ela continuaria. Subiu a colina com dificuldade. No topo, olhou para baixo, para uma terra coberta de escombros quebrados e bolsões de escuridão. Lagos, se é que se podia chamar assim. O líquido parecia espesso e oleoso. Formas escuras se moviam dentro deles. Malquier, pensou ela, atordoada por reconhecer o lugar. As 7 torres, agora apenas escombros. Os 1000 lagos corrompidos. O local da herança de lã. Ela deu um passo à frente, mas seu dedo do pé bateu em algo. Uma pedra sob seus pés tinha um pequeno símbolo esculpido. A estrela de 6 pontas. Ela suspirou aliviada. Estava quase no fim. Começou a última trama. Lá embaixo, um homem saiu cambaleando de trás de um monte de escombros, brandindo habilmente a espada. Ela o reconheceu mesmo à distância. Aquela figura forte, o rosto quadrado, a capa que mudava de cor e o jeito perigoso de andar. Lan! Ela gritou. Ele estava cercado por feras que pareciam lobos, mas eram grandes demais. Tinham pelos escuros e seus dentes brilhavam enquanto investiam contra Lan. Cães de caça, uma matilha inteira. Nynaeve terminou a 100ª trama com um sobressalto. Ela não tinha percebido que havia continuado. Uma chuva de partículas coloridas explodiu no ar ao seu redor. Ela as observou cair, sentindo-se usada. Ouviu um som por cima do ombro, mas quando olhou, não havia nada lá. Apenas a cabana. A estrela de 6 pontas pairava sobre uma porta ali, o símbolo feito de pedaços de pedras preciosas. Aquela porta não estava ali antes. Ela deu um passo em direção à cabana e olhou para trás. Lan girou a espada em torno dele, forçando os cães das trevas a se afastarem. Um pouco de saliva daquelas feras o mataria. Lan, ela gritou. Corra! Ele não a ouviu. A estrela de 6 pontas. Ela precisava ir até ela. Ela piscou e olhou para as mãos. Bem no centro de cada palma havia uma pequena cicatriz. Quase imperceptível. Vê-las despertou uma lembrança nela. Nynaeve. Eu te amo. Era um teste. Ela conseguia se lembrar disso agora. Era um teste para forçá-la a escolher entre ele e a Torre Branca. Ela já fizera essa escolha uma vez, mas sabia que não era real. Isso também não era real. Era. Ela levou a mão à cabeça, com a mente turva. Aquele ali embaixo é meu marido, pensou. Não. Eu não vou jogar este jogo. Ela gritou, tecendo fogo e jogando-o em direção a um dos cães das trevas. A criatura explodiu em chamas, mas o fogo não pareceu machucá-la. Nynaeve deu um passo à frente, lançando mais fogo. Inútil! Os cães continuaram atacando. Ela se recusou a ceder à exaustão. Ela baniu, ficando calma e controlada. Gelo. Eles queriam pressioná-la, ver o que ela conseguia fazer. Bem, deixe estar. Ela estendeu a mão, absorvendo uma quantidade imensa do poder único. Então ela teceu fogo maligno. A linha de luz pura brotou de seus dedos,
distorcendo o ar ao redor. Ela atingiu um dos cães da escuridão e pareceu perfurá-lo, a luz continuando a penetrar o chão. Toda a paisagem tremeu, e Ninaeve cambaleou. Lan caiu no chão. Os cães da escuridão saltaram sobre ele. Não, pensou Ninaeve, endireitando-se e tecendo fogo maligno novamente. Ela acertou outro cão, depois outro. Mais monstros saltaram de trás das formações rochosas. De onde vinham todos? Ninaeve avançou, disparando com a tecelagem proibida. Cada golpe fazia o chão tremer, como se estivesse doendo. O fogo maligno não deveria perfurar o chão daquele jeito. Algo estava errado. Ela chegou ao lado de Lan. Ele havia quebrado a perna. Ninaeve, disse ele. Você precisa ir. Ela ignorou as palavras dele, ajoelhando-se e tecendo uma fogueira enquanto outro cão contornava os escombros. O número deles aumentava, e ela estava muito cansada. Cada vez que canalizava, sentia que certamente seria a última. Mas não podia ser. Não com Lan em perigo. Ela teceu uma cura complexa, aplicando toda a força que lhe restava, curando a perna dele. Ele se levantou e agarrou sua espada, virando-se para se defender de um cão das trevas. Eles lutaram juntos, ela com fogo maligno, ele com aço. Mas os golpes dele eram letárgicos, e ela demorava alguns segundos a mais a cada vez que fazia o fogo maligno. O chão tremia e rugia, ruínas se desintegrando no chão. Lan, ela disse. Prepare-se para correr. O quê? Com suas últimas forças, ela teceu fogo maligno e o mirou diretamente para baixo, na frente deles. O chão ondulou em agonia, quase como um ser vivo. A terra se partiu ali perto, com cães da escuridão caindo. Ninaeve desabou, o poder único escapando dela. Ela estava cansada demais para canalizar. Lan agarrou o braço dela. Temos que ir. Ela se levantou com dificuldade, pegando a mão dele. Juntos, subiram correndo a encosta estrondosa. Cães das trevas uivavam atrás, alguns da matilha saltando a fenda. Ninaeve correu com todas as suas forças, agarrando-se à mão de Lan. Eles chegaram ao topo da colina. O chão tremia tanto que ela não conseguia acreditar que a cabana ainda estava de pé. Ela cambaleou morro abaixo em direção a ela, Lan com ela. Ele tropeçou, gritando de dor. Sua mão escorregou dos dedos dela. Ela se virou. Atrás deles, uma multidão de cães das trevas subia o topo da colina, rosnando, dentes brilhando e saliva voando de suas bocas. Lan acenou para ela ir embora, com os olhos arregalados. Não. Ela o agarrou pelo braço e, com força, o puxou ladeira abaixo. Juntos, eles rolaram pela porta, e ofegante, Ninaeve caiu do terangreal. Ela desabou sozinha no chão frio, nua, tremendo. Em um acesso de fúria, ela se lembrou de tudo. De cada momento horrível do teste. De cada traição, de cada trama frustrante. Da impotência, dos gritos das crianças, das mortes de pessoas que ela conhecia e amava. Ela chorou contra o chão, encolhendo-se. Seu corpo inteiro ardia de dor. Seus ombros, pernas, braços e costas ainda sangravam. Ela estava queimada e com bolhas espalhadas por todo o corpo, e a maior parte de sua trança havia desaparecido. Seus cabelos desgrenhados caíam sobre seu rosto enquanto ela tentava banir as lembranças do que havia feito. Ela ouviu gemidos próximos, e com os olhos turvos, viu as Aes Sedai no círculo se desfazerem de suas tranças e se curvarem. Ela as odiava. Odiava cada uma delas. Luz, a voz de Saeren. Alguém a Kyur. Tudo estava ficando embaçado. As vozes se tornavam confusas. Como sons debaixo d'água. Sons pacíficos. Algo frio a invadiu. Ela ofegou, arregalando os olhos com o choque gélido da cura. Rosil ajoelhou-se ao lado dela. A mulher parecia preocupada. A dor abandonou o corpo de Ninaeve, mas sua exaustão aumentou 10 vezes. E a dor interior permaneceu. Oh, luz! Ela podia ouvir as crianças gritando. Bem, disse Saeren de perto, parece que ela vai sobreviver. Agora, alguém poderia, por favor, me dizer o que, em nome da própria criação, foi aquilo? Ela parecia furiosa. Já participei de muitas criações, até mesmo de uma em que a mulher não sobreviveu. Mas nunca, em toda a minha vida, vi uma mulher passar pelo que esta acabou de sofrer. Ela precisava ser testada adequadamente, disse Rubinde. Adequadamente? Perguntou Saeren, lívido. Ninaeve não tinha forças para olhar para eles. Deitou-se, inspirando e expirando.
De verdade, repetiu Saerin. Isso não foi correto. Foi pura vingança, Rubinde. Quase todos esses testes estavam além do que eu já havia exigido de outras mulheres. Vocês deveriam ter vergonha. Todas vocês. Luz, olha o que você fez com a garota. Não tem importância, disse Barazini, o vermelho, com a voz fria. Ela foi reprovada no teste. O quê? Ninaeve grasnou, finalmente olhando para cima. O terangreal havia escurecido, e Rosil havia buscado um cobertor e as roupas de Ninaeve. Egvene estava de pé ao lado, com os braços cruzados à frente. Seu rosto estava sereno enquanto ouvia os outros. Ela não teria direito a voto, mas os outros teriam, sobre se Ninaeve havia passado no teste ou não. Você falhou, criança, disse Barazini, encarando Ninaeve com um olhar inexpressivo. Você não demonstrou o devido decoro. Lelaine, da azul, assentiu, parecendo irritada por concordar com uma vermelha. Isso foi para testar sua capacidade de manter a calma como uma Aes Sedai. Você não demonstrou isso. As outras pareceram desconfortáveis. Não se deveria falar sobre os detalhes de um teste. Ninaeve sabia disso. Ela também sabia que, na maioria das vezes, fracassar e morrer eram a mesma coisa. Embora não estivesse muito surpresa ao ouvir alegações de que havia fracassado, agora que pensava nisso. Ela havia quebrado as regras do teste. Ela havia fugido para salvar Perrin e os outros. Ela havia canalizado antes do que deveria. Ela tinha dificuldade em evocar arrependimento. Todas as outras emoções eram, por um momento, consumidas pela perda vazia que ela sentia. Barazini tem razão, disse Seaine, relutante. No final, você estava abertamente furioso e correu para alcançar muitos dos marcadores. E depois tem a questão da trama proibida. Muito preocupante. Não estou dizendo que você deva ser reprovado, mas há irregularidades. Ninaeve tentou se levantar. Rosil colocou a mão em seu ombro para impedi-la, mas Ninaeve segurou o braço e o usou como apoio, erguendo-se com as pernas bambas. Ela pegou o cobertor e o enrolou nos ombros, mantendo-o fechado na frente. Sentia-se exausta. Fiz o que tinha que fazer. Quem entre vocês não correria se visse pessoas em perigo? Quem entre vocês se proibiria de canalizar se visse crias das sombras atacando? Agi como uma Aes Sedai deveria. Este teste, disse Barazini, visa garantir que uma mulher seja capaz de se dedicar a uma tarefa maior, para ver se ela consegue ignorar as distrações do momento e buscar um bem maior. Ninaeve fungou. Completei as tramas que precisava. Mantive o foco. Sim, perdi a calma, mas mantive a calma o suficiente para concluir minhas tarefas. Não se deve exigir calma apenas pela calma, e proibir correr quando há pessoas que você precisa salvar é tolice. Meu objetivo neste teste era provar que mereço ser uma Aes Sedai. Bem, então eu poderia argumentar que a vida das pessoas que vi era mais importante do que ganhar esse título. Se perder meu título fosse o necessário para salvar a vida de alguém, e se não houvesse outras consequências, eu faria isso. Sempre. Não salvá-los não serviria a um bem maior, seria apenas egoísmo. Os olhos de Barazini se arregalaram de raiva. Ninaeve se virou para caminhar, com alguma dificuldade, até a lateral da sala, onde poderia sentar-se em um banco e descansar. As mulheres se reuniram para conversar baixinho, e Egvene caminhou, ainda serena, até Ninaeve. A Mirlin sentou-se ao lado dela. Embora tivesse sido autorizada a participar do teste e a criar algumas das experiências que testaram Ninaeve, a escolha da ressurreição caberia às outras. Você os irritou, disse Egvene. E os confundiu. Eu disse a verdade, resmungou Ninaeve. Talvez, disse Egvene. Mas eu não estava falando do seu descontrole. Durante o teste, você desobedeceu às ordens que recebeu. Eu não podia desrespeitá-las. Não me lembrava de que as tinham recebido. Na verdade eu conseguia me lembrar do que deveria fazer, mas não dos motivos. Ninaeve fez uma careta. Foi por isso que quebrei as regras. Achei que eram simplesmente arbitrárias. Não conseguia me lembrar porque não deveria correr, então, diante de ver pessoas morrendo, parecia bobagem andar. As regras devem ser aplicadas com firmeza, mesmo que você não se lembre delas, disse Egvene. E você não deveria ter conseguido canalizar antes de chegar ao marcador. Isso faz parte da própria natureza do teste. Ninaeve franziu a testa. Então como? Você passou tempo demais em Tel'aran'rhiod. Este teste parece funcionar de forma muito semelhante ao mundo dos sonhos.
O que criamos em nossas mentes se torna o seu entorno. Egwene estalou a língua, balançando a cabeça. Eu os avisei que isso poderia ser um perigo. Sua prática no mundo dos sonhos lhe deu uma capacidade inata de quebrar o teste. Ninaeve não respondeu, sentindo-se enjoada. E se ela falhasse? Sendo expulsa da torre agora, depois de chegar tão perto? Acho que suas infrações podem ajudá-lo, no entanto, disse Egwene suavemente. O que? Você é experiente demais para ter passado por esse teste, explicou Egwene. De certa forma, o que aconteceu é a prova de que você merecia o chale quando eu o concedi. Você executou cada uma das tramas com maestria, velocidade e habilidade. Gostei particularmente da maneira como você usou tramas inúteis, ocasionalmente, para atacar as coisas que via. A briga nos 2 rios, disse Ninaeve. Aquela foi você, não foi? Os outros não conhecem o lugar o suficiente para inventar isso. Às vezes, você pode criar visões e situações com base na mente da mulher que está sendo testada, disse Egwene. É uma experiência estranha usar este terangreal. Uma experiência que não tenho certeza se entendi. Mas os 2 rios eram você. Sim, admitiu Egwene. E a última? Com Lan. Egwene assentiu. Desculpe. Pensei que se eu não fizesse isso, ninguém iria. Fico feliz que tenha feito isso, disse Ninaeve. Me mostrou algo. Sim. Ninaeve assentiu, encostada na parede, segurando o cobertor e fechando os olhos. Percebi que, se tivesse que escolher entre me tornar uma Aes Sedai e ir com Lan, escolheria Lan. O nome que as pessoas me dão não muda nada dentro de mim. Lan, no entanto, ele é mais do que um título. Eu ainda posso canalizar, ainda posso ser eu, se nunca me tornar uma Aes Sedai. Mas eu nunca mais seria eu mesma se o abandonasse. O mundo mudou quando me casei com ele. Ela se sentiu, libertada, de alguma forma, ao perceber isso e dizer isso. Reze para que os outros não percebam isso, disse Egwene. Não seria bom para eles determinarem que você colocaria qualquer coisa diante da Torre Branca. Eu me pergunto se, disse Ninaeve, às vezes colocamos a Torre Branca, como instituição, acima das pessoas a quem servimos. Eu me pergunto se deixamos que ela se torne um objetivo em si mesma, em vez de um meio para nos ajudar a alcançar objetivos maiores. Devoção é importante, Ninaeve. A Torre Branca protege e guia o mundo. E, no entanto, muitos de nós fazemos isso sem famílias, disse Ninaeve. Sem amor, sem paixão além dos nossos interesses particulares. Então, mesmo quando tentamos guiar o mundo, nos separamos dele. Corremos o risco da arrogância, Egwene. Sempre presumimos que sabemos o que é melhor, mas corremos o risco de nos tornarmos incapazes de compreender as pessoas a quem afirmamos servir. Egwene parecia perturbada. Não expresse muito essas ideias, pelo menos não hoje. Eles já estão frustrados o suficiente com você. Mas este teste foi brutal, Ninaeve. Sinto muito. Eu não podia ser vista te favorecendo, mas talvez eu devesse ter impedido. Você fez o que não devia, e isso levou os outros a serem cada vez mais severos. Eles viram que crianças doentes te machucavam, então colocaram cada vez mais crianças no teste. Muitos pareciam considerar suas vitórias uma afronta pessoal, uma disputa de vontades. Isso os levou a serem duros. Cruéis, até. Eu sobrevivi, disse Ninaeve, de olhos fechados. E aprendi muito. Sobre mim. E sobre nós. Ela queria ser uma Aes Sedai, plena e verdadeiramente acolhida. Ela queria muito isso. Mas, no fim, se essas pessoas decidissem negar-lhe a aprovação, ela sabia que poderia continuar e fazer o que precisasse de qualquer maneira. Por fim, os Citers, seguidos por Rosil, apareceram. Ninaeve se levantou com dificuldade para demonstrar respeito. Precisamos discutir a trama proibida que você usou, disse Saerin, severa. É a única maneira que conheço de destruir os cães das trevas, disse Ninaeve. Era necessário. Você não tem o direito de decidir isso, disse Saerin. O que você fez desestabilizou o terangreal. Você poderia tê-lo destruído, matando a si mesmo e talvez a nós. Queremos que você jure que nunca mais usará essa trama. Não farei isso, disse Ninaeve, cansada. E se isso significar a diferença entre ganhar o chale ou perdê-lo para sempre? Fazer um juramento desse seria tolice, disse Ninaeve. Eu poderia me ver em uma situação em que pessoas morreriam se eu não usasse. Luz. Lutarei na última batalha, ao lado de Rand.
E se eu chegasse a Shaiol Ghul e descobrisse que, sem fogo maligno, não conseguiria ajudar o dragão a deter o tenebroso? Você me faria escolher entre um juramento tolo e o destino do mundo? Você acha que vai para Shaiol Ghul? Rubind perguntou, incrédulo. Eu estarei lá, disse Ninaeve suavemente. Não é uma pergunta. Rand me pediu, embora eu tivesse ido mesmo se ele não tivesse ido. Eles trocaram um olhar, parecendo preocupados. Se você vai me criar, disse Ninaeve, então terá que confiar no meu julgamento sobre o fogo maligno. Se não confia em mim para saber quando usar uma trama muito perigosa e quando não, então prefiro que não me crie. Eu teria cuidado, disse Egwene às mulheres. Recusar o chale à mulher que ajudou a limpar a mancha de Saidin, a mulher que derrotou a própria Moghedie em batalha, a mulher casada com o rei de Malkier, estabeleceria um precedente muito perigoso. Saerin olhou para os outros. 3 acenos de cabeça. Yukiri, Seaine e, surpreendentemente, Romanda. 3 balançadas de cabeça. Rubind, Barazine, Lelaine. Restava apenas Saerin. O voto decisivo. O castanho se virou para ela. Ninaeve Almeara, declaro que você passou neste teste. Por pouco. Ao lado, Egwene soltou um suspiro suave, quase inaudível, de alívio. Ninaeve percebeu que estava prendendo a respiração. Está feito, disse Rosil, batendo palmas. Que ninguém jamais fale sobre o que aconteceu aqui. Cabe a nós compartilhar em silêncio com quem vivenciou. Está feito. As mulheres concordaram com a cabeça, mesmo aquelas que haviam votado contra Ninaeve. Ninguém saberia que Ninaeve quase havia fracassado. Elas provavelmente a confrontaram diretamente sobre a fogueira, em vez de buscar uma punição formal, devido à tradição de não falar sobre o que acontecia no Terangreal. Rosil bateu palmas novamente. Ninaeve Almeara, você passará a noite em oração e contemplação dos fardos que assumirá amanhã, quando vestir o chale de uma Aes Sedai. Está feito. Ela bateu palmas pela terceira e última vez. Obrigada, disse Ninaeve. Mas eu já tenho meu chale e... Ela se interrompeu quando Egwene a encarou. Um olhar sereno, mas ainda assim um olhar. Talvez Ninaeve já tivesse ido longe demais naquela noite. Ficarei feliz em seguir a tradição, continuou Ninaeve, descartando a objeção. Contanto que me seja permitido fazer uma coisa muito importante primeiro. Depois, retornarei e cumprirei a tradição. Ninaeve precisava de um portal para chegar ao seu destino. Ela não havia dito especificamente aos outros que deixaria a torre para cumprir sua missão. Mas também não havia dito que não o faria. Ela se apressou pelo acampamento escuro de tendas que ficava do lado de fora de um muro parcialmente construído. O céu noturno estava escuro, com aquelas nuvens o cobrindo, e fogueiras queimavam no perímetro do acampamento. Talvez fogueiras demais. Os que estavam ali estavam sendo extremamente cautelosos. Felizmente, os guardas a deixaram entrar no acampamento sem comentários. O anel da grande serpente fazia maravilhas, quando aplicado nos locais certos. Eles até lhe disseram onde encontrar a mulher que procurava. Na verdade, Ninaeve ficará surpresa ao encontrar essas tendas do lado de fora, e não dentro, das muralhas da Torre Negra. Essas mulheres haviam sido enviadas para unir Ashamen, como Rand havia oferecido. Mas, de acordo com os guardas, a emissária de Egwene fora obrigada a esperar. O Ashamen dissera que os outros tinham a primeira escolha, seja lá o que isso significasse. Egwene provavelmente sabia mais. Ela enviará mensageiros com as mulheres ali, principalmente para avisá-las sobre as irmãs negras que poderiam estar entre elas. Aquelas que elas conheciam haviam desaparecido antes da chegada dos primeiros mensageiros. Naveve não se importou em perguntar mais detalhes naquele momento. Ela tinha outra tarefa. Ela se aproximou da tenda apropriada, sentindo-se tão cansada do teste que sentiu que logo cairia no chão em uma nuvem de tecido amarelo. Alguns guardiões passaram pelo acampamento próximo, observando-a com expressões calmas. A tenda à sua frente era uma coisa simples e cinzenta. Estava iluminada por um brilho fraco, e sombras se moviam lá dentro. Mirelle, disse Ninaeve em voz alta. Gostaria de falar com você. Ela ficou surpresa com a força de sua voz. Não sentia que lhe restasse muita força. As sombras pararam e depois se moveram novamente. As abas da tenda farfalharam e um rosto confuso espiou. Mirelle usava uma camisola azul quase translúcida, e um de seus guardiões, um homem enorme, com uma espessa barba negra, à moda ilhaniana, estava sentado sem camisa no chão da tenda. Criança, disse Mirelle, parecendo surpresa. O que você está fazendo aqui?
Ela era uma beldade de pele morena, com longos cabelos negros e curvas arredondadas. Ninaeve teve que se conter para não tocar na trança. Estava curta demais para puxar. Levaria muito tempo para se acostumar. Você tem algo que me pertence, disse Ninaeve. Isso depende da opinião, criança. Mirelle franziu a testa. Eu fui criada hoje, disse Ninaeve. Formalmente. Passei no teste. Somos iguais agora, Mirelle. Ela deixou a segunda parte sem dizer que Ninaeve era a mais forte das duas. Não eram verdadeiramente iguais, então. Voltem amanhã, disse Mirelle. Estou ocupada. Ela se moveu para voltar para a tenda. Ninaeve segurou o braço da mulher. Eu nunca te agradeci, disse ela, embora tivesse que cerrar os dentes para conseguir pronunciar as palavras. Eu o faço agora. Ele vive por sua causa. Eu sei disso. No entanto, Mirelle, este não é o momento para me pressionar. Hoje, vi pessoas que amo serem massacradas, fui forçada a entregar crianças ao tormento da vida. Fui queimada, açoitada e atormentada. Juro a você, mulher, que se você não me entregar o vínculo de lã neste exato momento, entrarei naquela tenda e lhe ensinarei o significado da obediência. Não me pressione. Amanhã de manhã, farei os 3 juramentos. Estou livre deles por mais uma noite. Mirelle congelou. Então suspirou e saiu da tenda. Que assim seja. Ela fechou os olhos, tecendo o espírito e enviando as tramas para Ninaeve. Parecia um objeto sendo enfiado fisicamente em sua mente. Ninaeve ofegou, o ambiente ao redor girando. Mirelle se virou e voltou para sua barraca. Ninaeve deslizou até sentar no chão. Algo estava florescendo dentro de sua mente. Uma consciência. Linda, maravilhosa. Era ele. E ele ainda estava vivo. Luz abençoada, pensou ela, de olhos fechados. Obrigada.